Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Uma firme decisão de não se contaminar. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, identificaremos no ponto 1 por que Daniel e seus amigos não se contaminaram com as iguarias do rei. No segundo ponto, finalizando o nosso estudo, conheceremos a revelação da essência da sabedoria em seu conceito, fontes e características. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Ponto número 1 da lição. Por que Daniel e seus amigos não se contaminaram com as iguarias do rei? Daniel e seus companheiros sabiam de antemão que as comidas degustadas pelos babilônios eram primeiramente oferecidas em sacrifício aos falsos deuses. Portanto, elas estavam contaminadas, espiritualmente falando. E assim ele propôs com humildade, paciência e perseverança aos oficiais do rei uma dieta à base de legumes e água, acreditando que estariam em 10 dias com melhor aparência física que os demais jovens que comiam as carnes sacrificadas. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, e por isso foi atendido em sua proposição de não comer apenas, ou de comer apenas legumes e beber água por 10 dias, ao invés das iguarias do rei. Uma reflexão ela é importante neste momento, para a compreensão desta decisão de Daniel em não participar das iguarias do rei Nabucodonosor. Uma conclusão reducionista que muitos estudiosos fazem é a de acreditar que, por causa das comidas babilônicas serem consagradas aos deuses babilônicos, este seria o principal motivo da rejeição delas por parte de Daniel e seus amigos. Na verdade, um motivo de maior profundidade espiritual suportou esta proposição e decisão de Daniel em não se contaminar com as iguarias do rei, a saber, o Senhor, pela fidelidade, pela integridade moral e espiritual de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, dotou-os de sabedoria, de inteligência em toda a cultura, mas especialmente, muito especialmente, Deus deu a Daniel o entendimento em todas as visões e sonhos. Daniel foi um destacado assistente do rei Nabucodonosor, sim, da Babilônia, até o primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. A sabedoria de Daniel lhe proporcionou, então, o verdadeiro sucesso em tudo o que fazia sem pecar contra Deus e contra o seu próximo. Portanto, aqui nós temos a conclusão de que Daniel não estava restrito a não fazer isso, fazer aquilo, não fazer outro e qualquer tipo de ação que não estivesse em perfeitamente sincronia com
a vontade de Deus expressa em sua palavra. Não. Ele era dotado de sabedoria e por isso obteve sucesso em tudo o que ele fez na sua peregrinação na Babilônia, passando aí por pelo menos aí 3 impérios. Então, contextualizando este episódio de Daniel, então nós vamos fazer uma leitura aqui, Daniel capítulo 1, versículos 17 ao 20, que vai dizer isso. Que o Senhor dotou de entendimento para, então, realizar todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 1, versículos 17 ao 20. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos de que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro da Pérsia. Então, contextualizando este episódio de Daniel e seus companheiros para o nosso tempo, para os dias de hoje, não devemos amar as iguarias do mundo e nem deixarmos nos contaminar pelas coisas que há no mundo. Guardemos a nossa fé de uma forma inabalável, sem se desviar 1 milímetro sequer da vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos ter sabedoria divina para não se contaminar com os valores e preceitos contrários, melhor dizendo, à vontade de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo de número 2, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Portanto, aí está o nosso primeiro ensino: não se contaminar com as coisas do mundo. Isto não significa ficar alheio, ficar totalmente, vamos dizer assim, separado de qualquer atividade humana, mas apenas ter a sabedoria para não se contaminar com os valores e preceitos contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. O ponto número 2 da lição tem como título a revelação, melhor dizendo, da essência da sabedoria. Vamos ver agora o conceito, fontes e características, já que determinamos que foi a sabedoria divina que Deus concedeu a Daniel, que o fez um homem de pleno sucesso, de entendimento das coisas de Deus. Nós podemos conceituar a sabedoria como a aplicação prática do conhecimento diante de uma circunstância, compreendida de forma perfeita e real,
onde a ação do conhecimento empreendido de modo prudente e inteligente manifesta então a resolução das coisas sabiamente. Então, a sabedoria é a aplicação prática do conhecimento. E, portanto, nós devemos ter o conhecimento. E para ter o conhecimento, o temor do Senhor é o princípio desta sabedoria. Vamos então agora identificar quais são as principais fontes de sabedoria. Nós temos pelo menos aí 3 fontes. A primeira é a sabedoria divina. E o que é a sabedoria divina? É um dom de Deus dado ao homem para a perfeita e real compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural e, sobretudo, no mundo espiritual, de forma que seja aplicado corretamente o conhecimento, visando o equilíbrio resolutivo de qualquer questão nestes espectros dimensionais. Esta é a sabedoria divina. Sabedoria maligna é a falsa sabedoria induzida e engendrada nos porões do inferno. Também muitas vezes esta sabedoria é engenhosa, cujo agente hospedeiro é o homem, dominado pelo pecado, que ao aplicar esta falsa sabedoria visa matar, roubar e destruir vidas. Temos também a sabedoria humana, que é um dom de Deus, dado ao homem para a compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural, fruto de sua inteligência, aliada à capacidade de observação, de descobertas, de experimentos e vivências, se apoiando quase sempre na razão e subjetividade humana, e por isso é falível e por vezes fora da vontade de Deus. Em resumo, a sabedoria divina, ela vem do alto, ela vem de Deus. A sabedoria maligna é engendrada nos porões do inferno. A divina para o bem. Quando Deus concede sabedoria, sempre vai ser para o bem. A maligna é para o mal, é para a destruição. E a humana é aquela sabedoria que vem da inteligência humana através das suas experiências e do seu conhecimento natural. Então nós podemos ler aqui em Provérbios, no capítulo de número 5, versículos 1 ao 2, sobre esta sabedoria divina. Provérbios capítulo 5, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 5, capítulo 5, vamos ler apenas o versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. É esta sabedoria que nós temos que buscar. Vamos então agora fazer uma leitura em Tiago, no capítulo de número 3, do versículos 14 ao 16, que diz assim: se pelo contrário, tende em vós coração, em vosso coração, vou ler novamente, versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Observe aqui que, neste caso aqui, nesta carta a Tiago, melhor dizendo, nesta carta de Tiago, ele no capítulo de número 3, no versículo 14 ao 16, vai fazer, vamos dizer assim, além da dizer qual é a origem da sabedoria, desta fonte da sabedoria, ele dá algumas, vamos dizer assim, virtudes da sabedoria divina e desqualificações da virtude maligna, ou melhor dizendo, da sabedoria maligna. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, que na sabedoria maligna existe no coração da pessoa inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, divisão, inveja, ódio. Esta é uma sabedoria maligna, engendrada nos porões do inferno. Agora, a sabedoria divina, ela vem do alto, ela vem do nosso Pai eterno. E por isso, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, como também imparcial e sem fingimento. Portanto, aí está a diferença, vamos dizer assim, enorme entre ter a sabedoria divina ou a sabedoria maligna. A sabedoria humana, como nós já falamos, ela é um dom de Deus, né, dado ao homem, para compreender as coisas e ocorrências neste mundo natural. E, portanto, nós devemos, então, também ter este conhecimento. Nós devemos estudar, nós devemos fazer o que nós chamamos o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, para você, vamos dizer assim, adquirir o conhecimento e agir para o bem da sociedade. Neste conhecimento aplicado de uma forma inteligente, com sabedoria humana e divina, nunca com a sabedoria maligna. Algumas características da sabedoria divina no ser humano. Todo ser humano deve buscar sabedoria divina, que vem do alto, ou seja, a sabedoria originada no Espírito Santo. E isso se busca através da oração, da meditação da palavra de Deus, do presidir do Espírito Santo em sua vida, da reverência e da obediência ao Senhor. Neste contexto, os dons espirituais são dádivas e o poder que o Espírito Santo concede aos cristãos, com o intuito de que seja evidenciada, então, no meio do povo de Deus, a presença do Senhor e seja também confirmado o poder do Evangelho de Cristo na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um povo e de uma nação. Os dons espirituais, eles são, no caso aqui, 9, classificados em 3 classes. Nós temos, então, os dons de elocução, profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas. Nós temos os dons de revelação, ou saber, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. E nós temos os dons de poder, fé
melhor dizendo, curas e milagres. Portanto, aí nós temos estes 9 dons. No escopo desta lição, nos reportaremos às definições apenas e tão somente aos dons de revelação ou do saber, que é o escopo da nossa lição. É o que nós estamos discutindo agora, sabedoria, que fez com que Daniel tivesse um sucesso inigualável como um cristão, vamos dizer assim, dentro de um mundo completamente contaminado pelos valores contrários à vontade de Deus. E nós vamos então agora falar sobre a definição de cada dom de revelação ou saber. Então nós temos a palavra de sabedoria, que significa dar em ocasiões especiais e de forma sobrenatural palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. Um exemplo desta palavra de sabedoria foi o do rei Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus e, num determinado situação, 2 mulheres estavam então a disputar uma criança, já que uma tinha morrido ou seja, eram 2 mães com 2 filhos. Uma se debruçou sobre o menino enquanto dormia e este veio a falecer. Então ela quis ter a posse do outro menino, dizendo que era o seu filho. E Salomão, com sabedoria, disse que o menino fosse dividido, significando a morte desta criança. Mas a mãe verdadeira disse: não, entrega este filho a ela para salvar o seu filho. E a partir daí, Salomão decidiu com sabedoria, ou mesmo identificou quem era a mãe verdadeira. Nós temos também a palavra de ciência, que é ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos, sem qualquer comunicação natural a respeito dos fatos, com o propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do conhecimento espiritual do povo de Deus. Então, a ciência ela vem do conhecimento sobrenatural, ou seja, o Espírito Santo nos concede a ciência das coisas, nos comunica a respeito dos fatos e dos propósitos de cada situação. E temos o discernimento de espírito, que é identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. Não é colocar, vamos dizer assim, que em tudo que ocorre há um espírito. Não, mas tem discernimento para esta identificação. Quando combinamos, então, o conhecimento de Deus, a aplicação dos dons espirituais e a efetiva experiência com o Senhor, então nós enfrentamos todos os desafios de ordem moral, social e etc., com resiliência, com resistência, demonstrando que temos a posse da sabedoria divina. É preciso entendermos a sabedoria divina através do ensino da Bíblia Sagrada para recebermos este conhecimento em nossa mente e coração. Para daí, nós aplicarmos o conhecimento, ou seja, a sabedoria, com as seguintes características, segundo o capítulo 1 de Provérbios. Então, Provérbios vai trazer também essas características da sabedoria divina. E aí, quando nós identificamos essa característica em nosso ser, nós então temos a posse, o desenvolvimento desta sabedoria, que deve ser pedida a Deus, porque Ele a dá gratuitamente a quem buscar, a quem pedir esta sabedoria. Então, vamos ver quais são estas características. Primeiro, entendimento. Entendimento.
Entendimento é a capacidade advinda do Espírito Santo para avaliar conhecimento, pessoas e circunstâncias. Segundo, prudência, agir sempre com cautela, sem precipitações diante das circunstâncias e conhecimentos, sendo cuidadoso em tudo que se pensa e no que se fala. Conhecimento, ter o conhecimento teórico e prático de um assunto ou questão para não realizar distorcidas avaliações ou deturpadas conclusões que venham a prejudicar a outrem. Isto está em Provérbios, no capítulo 1, o entendimento espiritual, no versículo 2, prudência e conhecimento, no versículo 4. Outro que está no versículo 4 é a simplicidade. Não ter preconceitos de qualquer ordem contra quem quer que seja, nem se sentir superior a ninguém, sabendo dialogar com as pessoas com respeito, cordialidade, mansidão e sabedoria, tendo como referencial a palavra de Deus, não se colocando em situações beligerantes. E temos aí o bom senso também, no versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, demonstrar equilíbrio emocional e espiritual em toda e qualquer circunstância experienciada no dia a dia, não desprezando a prática do conhecimento e o aprender através do ensino da palavra de Deus. Concluindo então a nossa lição de hoje. Nesta lição, identificamos o porquê Daniel e seus amigos não se contaminaram com as iguarias do rei, tendo como motivo-chave a sabedoria e entendimento de Daniel, concedida pelo Senhor para avaliar e agir diante de fatos e circunstâncias morais, sociais e espirituais, e etc. Contemplamos também a essência da sabedoria quanto à sua definição, que é a aplicação do conhecimento, quanto às principais fontes da sabedoria, divina, maligna e humana, e, por fim, as características da sabedoria divina no ser humano delineadas pelo conhecimento de Deus, a aplicação dos dons espirituais e a efetiva experiência com o Senhor, que gera em nós entendimento espiritual, prudência, conhecimento, simplicidade e bom senso. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 5. A revelação de Deus confronta o secularismo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.